No nosso último encontro, a gente viu o João super empolgado com a meta dele de fundos imobiliários, lembra? Só que aí bateu aquele balde de água fria. Como é que ele ia chegar lá se só conseguia investir R$ 200 por mês? A resposta para isso, muitas vezes, não está em arrumar outro emprego ou esperar um aumento, mas sim em olhar com mais atenção para o dinheiro que já passa pela nossa mão. E foi exatamente essa descoberta que o João fez. Então vamos direto ao ponto. A questão central é essa aqui. O problema é mesmo a falta de dinheiro? Ou será que o problema é não saber para onde ele está indo? Parece a mesma coisa, mas, olha, são dois mundos completamente diferentes. Um é um problema de renda, o outro é um problema de gestão. E a grande verdade é que a maioria das pessoas acha que tem o primeiro problema, quando na realidade está lidando com o segundo sem nem perceber. Pois é, com a meta dos FIIs na cabeça, o João decidiu fazer uma coisa que ele nunca tinha feito na vida: sentar e rastrear cada centavo que gastou no último mês. Foi uma verdadeira investigação financeira, sabe? Ele pegou o extrato do cartão, da conta do banco, e o que ele encontrou, olha, deixou ele de queixo caído. Mês após mês, tinha um valor bem considerável que simplesmente sumia, desaparecia. R$ 445. Era isso, um dinheiro que estava literalmente evaporando da conta dele todo santo mês. E o mais chocante foi ver de onde vinha esse valor. Não era uma compra grande, um gasto extraordinário. Eram vários pequenos ralos, sabe? R$ 127 em assinaturas de coisas que ele nem usava mais, R$ 89 em tarifas bancárias que hoje em dia são totalmente evitáveis, R$ 156 em delivery de fim de semana, quando ele jurava para si mesmo que não passava de 60, e ainda R$ 73 em comprinhas por impulso na internet. A ficha caiu. Ele não precisava ganhar mais, ele precisava enxergar o que já tinha. E aqui a gente chega num ponto que é a virada de chave. O primeiro passo para fechar essa torneira que fica pingando é ter visibilidade. Afinal, não dá para cortar aquilo que a gente nem sabe que está gastando, né? E o método que o João usou é incrivelmente simples. A gente pode chamar de método dos 3 extratos. É um processo que não leva nem meia hora. Primeiro, pegar o extrato do cartão de crédito do último mês. Segundo, o da conta corrente. E terceiro, dar uma olhada no histórico dos aplicativos de pagamento, tipo Pix. O objetivo aqui não é para se julgar nem sentir culpa, viu? É só para observar. Separar por categoria, alimentação, transporte, lazer. É só entender o caminho que o dinheiro está fazendo. E ao fazer essa análise, o João percebeu que os vazamentos dele eram, na verdade, super comuns. Existem 5 grandes ralos por onde o dinheiro da maioria de nós acaba escapando sem a gente nem notar. Vamos passar por cada um deles. Primeiro da lista, as assinaturas esquecidas. Sabe como é? Serviços de streaming, aplicativos no celular, aquele espaço extra na nuvem. Em média, uma pessoa tem de 6 a 8 assinaturas ativas, mas usa de verdade menos da metade. A ação aqui é simples e direta: fazer uma lista de tudo e cancelar sem dó o que não foi usado no último mês. O segundo vazamento é um clássico: pagar por serviços bancários básicos. Taxa de manutenção da conta, anuidade de cartão, custo de TED. Gente, sério. Hoje em dia, com um monte de banco digital oferecendo tudo isso de graça, simplesmente não tem mais justificativa para pagar essas tarifas. Agora, o terceiro vazamento, esse aqui tem um poder de destruição enorme: os juros do cartão de crédito. Pagar o mínimo da fatura ou entrar em parcelamentos sem necessidade é um erro fatal. Os juros do rotativo no Brasil chegam a absurdos 400% ao ano. Pensa bem, não existe investimento no mundo que vai competir com um prejuízo desse tamanho. É remar contra uma maré muito forte. O quarto ralo é um clássico da nossa era digital: a compra por impulso. Aquela notificação de promoção que pisca na tela, a facilidade de comprar com um único clique. A solução para isso é criar uma barreira, uma regra simples, a regra das 48 horas. Para qualquer compra não essencial acima de R$ 100, a ideia é esperar 2 dias antes de decidir. Na maioria das vezes, aquela vontade inicial já passou. E o quinto, que pode até parecer bobagem, mas tem um impacto gigante: ir ao supermercado sem lista e, pior, com fome. Existem estudos que mostram que isso pode aumentar a conta final em até 40%. A ação para evitar isso é super simples e poderosa: fazer uma lista no celular e comer alguma coisa antes de sair de casa. Ok, depois de identificar esses vazamentos todos, chega a hora de uma mudança de mentalidade. Existe um hábito simples que separa quem consegue construir patrimônio de quem não consegue. E olha, não tem nada a ver com o valor do salário. E a diferença de mentalidade fica muito clara aqui. O jeito mais comum é seguir este fluxo:
O salário cai na conta, a pessoa paga as contas, gasta com o dia a dia e, se sobrar alguma coisa no fim do mês, ela investe. O problema, na maioria das vezes, nunca sobra. A mentalidade do investidor inverte essa lógica. O salário entra, a primeira coisa a fazer é investir a quantia definida e só então se vive com o que restou. Essa mudança de ordem é transformadora de verdade. O investimento deixa de ser algo que acontece se der e vira uma prioridade, uma despesa fixa, como se fosse um boleto para o nosso próprio futuro. É o famoso princípio de pagar-se primeiro. Mas tá, qual é o impacto real de encontrar esses 200, 400 reais perdidos no orçamento? Vamos colocar isso em números para a gente ver o poder que essa reorganização tem com o passar do tempo. Olhando para essa tabela, a história fica ainda mais nítida. O João investia 200 por mês. Em 10 anos, com uma rentabilidade de 12% ao ano, ele teria uns 46 mil reais. Se ele dobrar o aporte para 400, o patrimônio em 10 anos também dobra. Vai para 92 mil? Até aí, parece óbvio. Mas a mágica mesmo acontece no longo prazo, quando o efeito dos juros compostos se multiplica. Agora, olha só a projeção para 20 anos. A diferença entre investir 200 e 400 por mês vira 192 mil reais. É isso mesmo, quase 200 mil reais de patrimônio que não vieram de um novo emprego, mas de uma simples análise no extrato do cartão. E foi exatamente isso que o João fez. Ele não ficou só na teoria, ele pegou essa descoberta e transformou num plano de ação bem concreto. Ele fez 4 mudanças bem simples. Cancelou aquelas 3 assinaturas que não usava, trocou de banco para zerar as tarifas, passou a fazer lista de supermercado e adotou a regra das 48 horas para as compras maiores. Só com isso, ele liberou R$ 410 reais por mês no orçamento dele. E no dia de receber o salário seguinte, ele aplicou a regra de ouro. Antes de pagar aluguel, luz, qualquer coisa, a primeira transação que ele fez foi uma transferência de R$ 400 reais para a corretora. Ele se pagou primeiro. Aí ele refez as contas da meta dos fundos imobiliários. Com um novo aporte, o objetivo ficou muito mais perto. A liberdade financeira ainda não estava ali na esquina, mas deixou de ser um sonho distante e virou um plano. Pela primeira vez, parecia de verdade, parecia real. Agora fica um desafio no ar. Que tal dedicar uns 20 minutinhos para fazer a mesma auditoria que o João fez? Abrir o último extrato e procurar por esses vazamentos. Quanto será que dá para encontrar? 50, 200, 500 reais? O número pode ser uma grande boa surpresa. E no nosso próximo encontro, a gente vai desvendar um tema que assusta muita gente, mas que é fundamental dominar: o imposto de renda para quem investe. Vamos ver como declarar, quando pagar e quais são os erros mais comuns para não cair na malha fina. Ah, e vale sempre lembrar que este conteúdo é apenas para fins educacionais, ok? Não é uma recomendação de investimento. Até a próxima!